Olá, Fragmentos para a Vida 2. Nós hoje vamos falar para vocês sobre o tema da lição bíblica que nós tivemos no dia 1º de dezembro, na Escola Bíblica Dominical, onde o tema foi Promessa para Pais e Filhos. E para os filhos, a lição nos traz um importante versículo, onde diz que a primeira promessa é o primeiro mandamento com promessa. Promessa de quê? De vida longa. E esse versículo está em Efésios 6, versículos 2 e 3, onde diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É o texto áureo dessa lição e nós achamos importante trazer para nós aqui, já que o nosso canal é sobre família. Claro que nós enfatizamos mais a vida a dois, mas a vida a dois de um casal pode ser a vida a 3, a 4, a 5, a 6, de acordo com o número de filhos que esse casal tem. E nós vimos que durante a semana anterior, nós aprendemos que os filhos são presentes de Deus para os pais. E o que nós fazemos quando recebemos presente de alguém? Cuidamos bem desse presente. Somos gratos a quem nos deu esse presente. Os pais, aprendemos também que eles devem instruir os filhos na igreja. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando envelhecer, não se desviará dele. Muitas pessoas dizem, mas eu conheço muitos filhos de crentes que são desviados. É bem verdade. Na Bíblia também tem muitas histórias de grandes homens de Deus que tiveram seus filhos e que depois eles seguiram outros caminhos. Isso porque nós temos um limite para ter controle sobre nossos filhos. Enquanto eles estão debaixo do nosso teto, enquanto eles não estão trabalhando para se manter, então até aí nós podemos orientá-los, controlá-los, limitá-los. Mas após o trabalho deles se manterem e escolherem seus próprios caminhos, nós como pais só temos que fazer, orar, entregá-los a Deus. Mas precisamos, enquanto eles são crianças, cuidar deles com a palavra de Deus. Falando sobre ela ao deitar, ao levantar, ao caminhar, à mesa, em qualquer lugar que tiver a oportunidade, fale de Deus através da sua palavra. E uma outra coisa que devemos ver é pais e filhos estarem juntos na igreja, irem juntos para a igreja, porque lá eles aprenderão as coisas de Deus, sobre as coisas de Deus, coisa que nós como pais ensinamos, mas lá é um ambiente de socialização, de comunhão, e nós não devemos deixar nossos filhos distantes desse local. Nós sabemos que Deus nos deixou preceitos que, se nós como pais e nós como filhos seguirmos esses preceitos, nós teremos relacionamentos saudáveis, de proteção e de felicidade. Basta seguir aquilo que a Bíblia nos orienta. Se nós não orientarmos e, acima de tudo, não sermos exemplos, a gente não pode desejar que os nossos filhos, querer que os nossos filhos sejam bons cidadãos, bons profissionais, bons maridos, boas esposas, se nós não ensinamos e nem damos exemplo. Nós temos um grande exemplo na Bíblia que é Jesus Cristo. Ele nasceu em uma família.
E nessa família, o evangelista Lucas fala que Jesus se desenvolveu muito bem e mostra também que ele teve uma excelente educação. Seus pais lhe proporcionaram isso. E uma das coisas que ele aprendeu de importante foi aprender a profissão do seu pai. E a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça, tanto para com Deus, como para com os homens. Nós sabemos também que nós vivemos um contexto desafiador na criação dos nossos filhos. O mundo odierno é um mundo difícil, um mundo tecnológico, um mundo onde o Satanás já está presente. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Daí a importância de nos sustentarmos com a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, através do Salmo 127, que os nossos filhos, eles são como flechas na mão do valente. Ou seja, os nossos filhos, se nós os criarmos de acordo com a palavra de Deus, eles serão importantes não só para nós. Eles também serão importantes para a sociedade. Eles, os pais, por causa desses filhos, eles se sentem realizados e felizes. E está sobre os pais a responsabilidade da educação deles, tanto a educação secular, como a formação espiritual, como o cultivo da fé, que essa é a herança que o Senhor deixa e que nós possamos deixar preservada também aos nossos filhos nesses tempos difíceis. E quando nós lemos Efésios 2 e 3, que fala do mandamento com promessa, é um mandamento condicional que Deus dirige aos filhos. Os filhos que honram pai e mãe têm vida longa sobre a terra. Muitas vezes nós admiramos quando alguns jovens perdem a vida muito cedo. É claro que você não vai ter conhecimento da vida desse jovem, mas Deus conhece os seus caminhos, Deus conhece como ele era com seus pais, que vida ele quis trilhar, se ele honrou, se ele não honrou pai e mãe. Então, ter vida longa é condicional. Se você honrar pai e mãe, você terá vida longa. E existem muitas bênçãos sem medida para quem honra seus pais, para quem honra sua mãe em vida. Se por um lado, os filhos devem honrar os pais não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que a gente sabe que não é fácil criar filhos, os desafios são muitos, os pais precisam desenvolver paciência e cuidado para lidar com eles, principalmente nos dias de hoje. Mas a parceria, amor e disciplina, é o que eu sempre falo nas minhas palestras, amor e limite, amor e disciplina, paciência, cuidado, né? Se isso for aplicado com sabedoria, vai haver um lar, promoverá um lar, um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Quando você tem essa parceria, amor e limite. Nós precisamos reconhecer que a vida dos pais, em especial das mães, não é tão fácil. Reconhecer que as funções diárias das mães, as tarefas diárias da função de mãe e de dona de casa, de esposa, é um trabalho pesado. Nós sabemos disso.
lavar pilhas de roupa, passar, dobrar, limpar, comprar, cozinhar, transportar o seu filho, ser um juiz, ser técnico, ser encorajador, conselheiro, policial e continuar sendo diplomático, amável, misericordioso, animado, equilibrado, responsável, e são outras e outras coisas mais. Isso todos os dias. São realizadas incessantemente, de forma repetitiva. Não é fácil. Ser mãe e pai não é algo que simplesmente acontece. Depois que você tem um filho. Eu tive um filho e me tornei pai e mãe. Não é só aí, não parou aí. É um absurdo pensar que depois do nascimento dos nossos filhos, automaticamente você se torna um bom pai e uma boa mãe. Da mesma maneira, você pensar que você pega um instrumento, um piano, um violão, e só em tocar nele, você vai ser um bom músico, não é? Existe uma enorme quantidade de trabalho na criação dos filhos. Muito mais do que a maioria das pessoas nunca vai saber. Mas Deus valoriza os pais que dão ao seu filho um lar e a prioridade que eles merecem. Sim, porque os nossos filhos têm prioridade. Uma dessas maiores responsabilidades dos nossos pais para com os nossos filhos é o ensino da palavra de Deus dentro da família. Hoje, poucos lares realizam o culto doméstico. Aquele culto que acontece pela manhã, ao final do dia, onde se reúnem à mesa, cantam, leem a palavra, orem e discutem alguma coisa, refletem sobre o que foi lido. Está bem difícil hoje de se fazer, mas mesmo que você não realize o culto doméstico por uma situação que eu não conheço, você pode ter um momento diário com seus filhos, que pode ser em qualquer hora do dia que você tiver disponível, ou ainda que você precisa disponibilizar esse tempo. É preciso a família encorajar os filhos a participar das reuniões, dos cultos, dos estudos bíblicos, com a escola dominical, os cultos de ensino da palavra. Eles precisam estar presentes, porque quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do seu lar. E este lar é a extensão da igreja. Quando você vive nessa comunhão. E levando isso para os nossos obreiros, nós vemos, conhecemos, vivenciamos muitos obreiros que se dedicam 100% à igreja. Não vou dizer 100%, 95% à igreja, só 5% para a sua família. Mas a palavra de Deus diz que para o obreiro cuidar da igreja, é preciso que ele cuide bem da sua família. Por isso, se nós pudéssemos estabelecer, se os obreiros pudessem estabelecer uma hierarquia de prioridade na vida do cristão, poderia ser assim. Em primeiro lugar, obreiro. Você, pastor, você, dirigente, você, diácono, presbítero, auxiliar. Você, em primeiro lugar, vem o seu cônjuge. Ele é o primeiro lugar na ordem da hierarquia. Em segundo lugar, vem os seus filhos. Aí sim, em terceiro lugar, vem a igreja. Porque quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, você vai ter uma igreja também muito bem assistida. Daí a importância de você, dedicar, em primeiro lugar, ao seu cônjuge, em segundo, aos filhos e em terceiro, à igreja. Os pais, eles têm responsabilidade dada por Deus de disciplinar os seus filhos. A Bíblia fala em Provérbios sobre a vara da disciplina. Muitas pessoas discordam dessa passagem bíblica, achando que essa vara é literalmente um pedaço de pau, onde os pais vão pegar esse pedaço de pau e socar em seus filhos. Não, a vara da disciplina é o seu limite, são suas orientações, são seus conselhos.
Essa é a vara da disciplina. Seus limites, suas orientações, seus conselhos. Mas nós já dissemos antes que essa disciplina deve ser equilibrada, baseada no amor. Nós também temos conhecimento de pais que, sem orientação bíblica, sem ler a palavra, porque não sei de onde tiraram isso, mas criaram seus filhos colocando-os no momento de uma peraltice, colocando de joelhos sobre o milho, ou ainda obrigando-os a ler 3 capítulos da Bíblia, ou um capítulo que seja também de joelho. Tais pais estão completamente errados. Quando você age assim, você só causa revolta no seu filho. Quando você age assim, você cria o desamor do seu filho para com você. E quando você age assim, você vai fazer com que ele odeie a palavra de Deus. Ele não quer sequer pegar na Bíblia Sagrada para ler, porque a Bíblia está sendo mostrada para ele como castigo. Infelizmente, ainda tem hoje pais cristãos que agem assim. Mas a palavra de Deus nos diz que essa orientação, essa disciplina deve ser equilibrada aos filhos e baseada, acima de tudo, no amor. É preciso, acima de tudo, disciplinar pelo ensino e também pelo próprio exemplo. Não diga, não minta. Se o seu filho ouve a sua mãe dizer, a campainha tocou, diz que eu não estou. Chegou alguém, eu não estou com dor de cabeça. Que ensino é esse? O seu exemplo coloca tudo por terra. O ensino deve ser acompanhado pelo exemplo, porque isso vai gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Quantos filhos nós já não ouvimos dizer, contar seus testemunhos, que na juventude falharam, saíram da igreja, desviaram, mas quando lhes foi oferecido alguma coisa errada, ele diz, eu não aprendi isso com meus pais, eu jamais fiz isso. Meus pais me ensinaram a ser honesto, meus pais me ensinaram a não mentir, meus pais me ensinaram a ser homem, cidadão. Ou seja, o seu exemplo vale muito mais do que um monte de palavras. Com o seu exemplo, você vai gerar no seu filho a obediência e a responsabilidade nele. Lembre-se de uma coisa. A família é um lugar onde os filhos devem ser abençoados. A família é o aconchego de pai, mãe e filhos. É um lugar onde estão reunidos, vamos dizer que 16 horas por dia, ou quando já estão trabalhando, vão para a escola, mas a maior parte do dia estão juntos. Essa família é o lugar onde os seus filhos devem ser abençoados. Nós sabemos, nós repetimos, nós reiteramos que não é fácil formar os nossos filhos. Mas lembre-se de uma coisa, nós temos um ajudador, nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Nós precisamos buscar em Deus a força, a sabedoria que está nos faltando para saber disciplinar de maneira equilibrada e ao mesmo tempo abraçá-los quando eles mais precisam. Cuidem dos seus filhos, filhos cuidem dos seus pais, obedeçam-os, honrem-os, que vocês terão vida longa sobre a terra e muitas bênçãos. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha gostado, curta o nosso vídeo, compartilhe, comente, dê sugestões de temas, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho de notificação para que o YouTube possa enviar para outras pessoas. Até o próximo vídeo.